Fala galera, paz seja convosco. Seja bem-vindo a esta que já é a 6ª temporada, Matheus. Uau, quando a gente iniciou esse projeto, nunca imaginávamos que teria tanto sucesso, né? Que bênção, né? Mas tudo isso, nós estamos na 6ª temporada por conta de vocês que estão conosco, nos acompanhando e nos ajudando na divulgação. E falando em divulgação, o que a gente tem para pedir para eles, Matheus? Seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, você pode pesquisar lá, @PazSejaConvoscoPodcast, e também no TikTok, que é o mesmo @PazSejaConvoscoPodcast, além das nossas redes oficiais, que é o Quadrangular Oficial, Pastor Mário de Oliveira, Pastora Bianca de Oliveira, que tem muito conteúdo para edificar você e abençoar a sua vida. E na plataforma? Poxa vida, né? Quadrangular Play, a melhor plataforma de streaming do Brasil. É conteúdo edificante, palavras poderosas, cursos, treinamentos, inclusive documentários que vêm aí com 2 documentários incríveis. Inclusive o tema de hoje está lá nessa plataforma. A gente já vai falar sobre o tema. Antes de falar do tema, eu queria falar para vocês o seguinte. Vocês que estão nos acompanhando, manda aí a sua pergunta, de onde você é, fala com a gente, interage com a gente e compartilha também, né, Matheus? Sim, compartilha com geral. Até mesmo se você quiser mandar sugestões de temas, pastores que você gostaria de ter aqui conosco, né? Vai entrar na nossa fila aqui e a gente sempre atende, né, Matheus? Com certeza. Mas é isso. Bom, hoje, como nós estamos voltando, a gente tinha que voltar com tudo. A gente tinha que voltar com, na minha opinião, um dos temas mais importantes para nós. Nós nem nos apresentamos, né, Matheus? Porque vai que a pessoa está chegando agora. Esse aqui é o Pastor Matheus. Quem diria? É verdade. Pastor Matheus, ele foi levado a obreiro nessa última convenção agora. Aqui, uma grande bênção. Parabéns, Matheus. Obrigado. Que bom que você atendeu aí o chamado de Deus. Amém. Vamos ver o que Deus tem para nós, né? É isso. E eu já estou aqui com vocês há muito tempo, Matheus também, mas o pastor Alexandre, você que está chegando agora aí, não nos conhece, pastor Alexandre, aqui pastor Matheus ao meu lado, grande bênção e um tema muito importante para nós, e a convidada muito especial para falar sobre isso, porque nós pastores precisamos de um cuidado. Nós cuidamos de vidas, mas às vezes nos esquecemos de cuidar da própria vida. Então, hoje nós temos uma convidada para falar sobre isso, né, Matheus? Pois é, ela que semana passada no Mega Culto teve uma mensagem poderosa, hoje está aqui conosco no podcast para abrilhantar aí o nosso episódio. Pastora Márcia Perosini, seja bem-vinda. Obrigada. Paz seja convosco, né? Prazer estar aqui. Que momento maravilhoso. Eu acompanho, né? Já acompanhei outros episódios. É alegria estar aqui dando abertura nesse momento. Pastor Alexandre, Pastor Matheus. Obrigada. Legal, a pastora Márcia, que é quem está encabeçando o projeto Apacentar, né, pastor? Foi por isso que o Matheus falou que está na nossa plataforma de streaming, Quadrangular Play. Nós já temos 2 aulas disponíveis. Então, e vem muito mais. E vem muito mais do Apacentar, porque é um projeto fantástico. Ele é enorme, mas a gente vai aos poucos com ele. E hoje a pastora ela veio aqui para falar sobre o Apacentar, para esclarecer um pouco mais acerca do que é o Apacentar, como ele funciona e como ele pode te ajudar, pastor e líder. Tenho certeza que você vai ser edificado pelo podcast de hoje e vai querer, com certeza, absorver os conteúdos lá na nossa plataforma. Não é isso, Matheus? É isso mesmo. Pastora, fala pra gente então, já vamos começar esclarecendo. O que de fato é o Apacentar? O programa, né? É bem interessante entender que é um programa. Às vezes a gente fala projeto. Dentro do programa tem vários projetos, né? Ele é um sonho do pastor Mário, da pastora Bianca, que entrou em contato comigo e relatou o desejo que ela tinha, principalmente a pastora Bianca, de que os pastores recebessem um cuidado na sua saúde emocional. E como eu já desenvolvo na minha cidade, eu sou de Patinga, eu desenvolvo lá um programa de cura voltado para pastores, voltado para líderes, e que para a glória de Deus tem sido uma bênção, uma bênção. Nós temos testemunhos, inclusive na nossa convenção, eu passei, tiveram lá presentes algumas pessoas que relataram testemunhos do que o programa de cura realizou na vida deles.
esposos superintendentes, pastores. Nós colocamos uma pastora lá do Rio Grande do Sul, que durante aquele período, né, das enchentes lá, e a pastora Bianca entrou em contato e falou assim: olha, pastora Márcia, eu gostaria que o Apacentar já entrasse em ação. Eu falei: mas pastora, ainda estão formatando, né? Ela falou assim: mas é urgente, é necessário. E aí nós começamos. Então nós já temos testemunhos de lá do que foi feito, né, que ainda estamos fazendo, e isso é para o Brasil inteiro. Isso é para todas as regiões, para todos os pastores. O foco do Apacentar, primeiramente, é pastores, familiares e líderes, né? Então, ele vai de encontro, realmente, às necessidades aí da saúde emocional do nosso ministério. E nós montamos, então, esse programa. E ele está no Quadrangular Play com conteúdos que são focados. Legal, pastora. Na verdade, a senhora falou um ponto muito importante, porque na época das enchentes no Rio Grande do Sul, o programa Apacentar, ele ainda estava começando, a gente estava conversando sobre ele ainda, né? E aí, de repente, surgiu aquela necessidade e entrou com o Apacentar, mas ele não era só aquilo, né? É muito maior, mas ele já deu muito resultado lá, né? Deu, assim, eu fiquei muito feliz, porque ainda em fase de implantação nós já tivemos retorno, né? E bons retornos. E agora nós vamos buscar todas as estratégias que estão sendo elaboradas para ele ficar na plenitude daquilo que o Senhor desenhou, né? Que durante todo o tempo que nós estamos fazendo essas montagens, eu tenho buscado, a equipe que está comigo tem orado também, para que seja algo de Deus para nós, para realmente gerar aquilo que o Espírito deseja, para trazer realmente um bem-estar, porque Jesus, ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Não é qualquer vida, é com abundância. Então nós temos que acessar isso, esse bem-estar que o Senhor tem para nós, né? Isso é muito importante. Paulo, ele vem dizendo assim, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala assim: seja em tudo mantendo irrepreensíveis corpo, alma e espírito, né? Ou espírito, alma e corpo, tanto faz, a ordem dos tratores não altera o produto. E que nós devemos manter isso irrepreensível, cuidando. E o que a gente percebe, sabe, pastores, que as pessoas, os nossos pastores cuidam muito do espírito, foca no espírito, e tá certo, né? É o nosso ambiente, mas a alma é importante, a alma, as emoções são importantes, o corpo é importante. Então, quando nós não cuidamos nem do corpo, porque impacta na nossa saúde mental, né? A questão hormonal e tudo isso impacta. E no caso da alma, mais ainda, e o que a gente repara? Eu sou pastora local, né? Eu vejo pastores, eu sou pastora de pastores também, que eu sou superintendente, sou supervisora distrital. E o que eu observo? Às vezes pessoas de oração, de muita vida com Deus, pessoas que realmente têm uma jornada de fé inquestionável, mas de repente eu vejo elas embicando, caindo em angústias, em frustrações, e a minha pergunta sempre foi assim: mas como, Senhor? Eu conheço essa pessoa, ela é de Deus, ela é de oração. Então você que está aí, está nos assistindo, talvez essa palavra é para você, que também tem esses dilemas. Assim, por que essa pessoa está agora, de repente, vivendo uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade terrível e não consegue exercer mais o ministério? Tem um caso assim, que graças a Deus, com o programa de cura, houve uma transformação muito grande. É a alma, é dores da alma. E uma coisa interessante
E quando a pessoa quebra um braço, quebra uma perna, né, Mateus? A gente tem empatia para aquela pessoa que está sofrendo, né? A gente fala assim, puxa, quebrou um braço, coitado de fulano. Mas quando a pessoa fala assim, eu estou com depressão, eu digo assim, fraqueza. Isso aí não... Você é uma pessoa frágil, mas não é. E aí nós vamos para a palavra. Então nós estamos, através do apacentar, juntando duas coisas importantes. É basicamente a palavra que nos lava, que nos purifica, com as questões da psicologia, da psicoterapia, tudo que a gente tem da medicina, né, de saúde mental, associada a esse programa, para ir de encontro e ajudar o pastor, para tirá-lo desse lugar, para pegar na mão dele e falar assim, peraí, nós podemos te ajudar. O que nós podemos fazer? Ele vai contando o que está sendo necessário. Foi o caso, né, dessa pastora lá do Rio Grande do Sul, pastora Elisa Regina. Ela está vivendo uma dor emocional terrível e com a ajuda do apacentar, através, né, de uma das pessoas que compõe o apacentar, a pastora Iane, lá de Coronel Fabriciano, porque esse é outro mote, né, do apacentar, que é ajudar as pessoas independente do lugar que elas estejam no Brasil, né? E ela foi fazendo esse trabalho e hoje a pastora falou assim, ressignificou toda a minha vida. Ressignificou meu ministério, ressignificou meu chamado. Por quê? Nós somos do ponto, na alma. A alma que está disfuncional, a alma que está doída, machucada, mesmo sendo uma pessoa de oração. Isso que é interessante, que a gente... uma compreensão que o pastor precisa ter. Mas eu jejuo, eu oro, eu vou no monte. Por que eu estou com essa dor de alma? Né? Que tá né? O próprio Davi, ele falou tantas vezes, aquieta minha alma. Ele conversava com essa alma. E nós temos que fazer essa busca aí. Né? Tratar, cuidar do espírito como fazemos, com todas as estratégias que o céu nos céus nos dá. Mas nós precisamos olhar para essa alma. O apacentar vem para isso. Esse foco na alma, nas dores, nas fraturas emocionais que os pastores vivem. Principalmente porque a gente lida com rejeição. Né? Tem um livro da Joyce Meyer que fala sobre isso, rejeição, raízes de rejeição. Quando um membro vai embora, né? Já aconteceu comigo, a pessoa sai da igreja e me manda só um zap, não vou mais congregar. Assim, se você não está bem, aquilo é igual um soco. O que você sente? Rejeição, eu fui rejeitado. Aí aquilo abre gatilhos para uma série de outras coisas. Você já não consegue se sentir tão bem, você acha que não é suficiente para a sua igreja e começa ali, aí vai desencadeando. Então o programa Apacentar vem de encontro com primeiramente, né, nós estamos trabalhando os conteúdos dentro do Quadrangular Play, todo esse conteúdo que vai ser disponibilizado, porque isso é muito importante, as pessoas buscarem acessar o conteúdo, porque se ele não ouvir, se ele não ler, fica muito solto, né? Então, na conversa que nós tivemos com a pastora Bianca, eu falei que era importante ter um local onde as pessoas pudessem revisitar constantemente para ouvir aquelas palavras, né? O próprio Paulo fala que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que ouvir. Você tem que ouvir uma vez, duas vezes e vai assumindo esse conteúdo, essas verdades eternas para ressignificar a nossa existência. E assim nós temos feito, nós temos caminhado. Num segundo momento, o Apacentar vem com esse, eu falo esse catálogo, com psicólogos, psiquiatras, que, por exemplo, eu entendo que eu preciso de ajuda, mas aonde que eu vou? E de repente a pessoa não quer estar lá na sua cidade, não quer nenhum profissional da cidade dela. Eu não quero que ninguém fique sabendo que eu estou fazendo. Se expor, né? Exposição, é isso? Ele não quer. E é um direito dele. E às vezes,
pelo nível, né, de autoridade desse pastor, desse presidente de grupo, desse líder, dessa esposa de pastor, desse filho de pastor. Ele não quer que ninguém ali fique sabendo. Então, como esses atendimentos vão acontecer online, ele vai ter ali um catálogo, onde ele vai ler e falar assim, olha, eu gostei desse aqui, com a foto e com todas as especializações que aquele profissional possui, né, de onde ele é, etc. e tal. E ali ele vai, então, entrar em contato. Se direcionar. Nós conversamos e temos conversado, o que nós fizemos para o Rio Grande do Sul foi gratuito. Mas eu sei que eu não consigo manter todos os atendimentos gratuitamente. Então, alguns serão gratuitos, outros terão uma taxa social, um valor simbólico social, e outros, realmente, o profissional é bom, e eu tenho que reconhecê-lo. Ele falou só, meu atendimento é X, mas ele vale a pena, é da nossa igreja, é pessoa séria, é pessoa responsável, mas eu tenho condições de pagar e eu vou de encontro a isso. E muitas vezes entende o contexto que o pastor vive, né? Isso aí. Porque, assim, o fato de não entender as nossas dinâmicas, eu já tive casos, né, que chegou para mim, que a indicação daquele profissional foi que o pastor abandonasse o ministério. Por isso que, conversando com a pastora Bianca, eu falei assim, nós temos que ter, como você disse, quem conhece as nossas dores. Sim, é verdade. Tem uma seleção, né, de profissionais para estar passando aquilo que fazem parte, né? Exatamente. Que vivem a igreja, o evangelho, né? Porque senão nunca vai entender, né? O que o pastor passa, né? Porque, que nem a senhora falou, né? Uma rejeição de deixar a igreja. Muitas vezes nem o WhatsApp recebe, né? Simplesmente não aparece mais, né? Isso aí. A senhora falou de receber um WhatsApp, né? Mas tem muitos que nem isso. Ele simplesmente não vai mais na igreja e não fala nada, não tem consideração nenhuma. E o pastor sofre com isso. E é aquela questão, né, que a gente anotou aqui, né? Muitas vezes os líderes, eles cuidam tanto, né? E esquecem de cuidar de si, né? Então esse programa, ele é pensando, né, no cuidado, né? É isso mesmo, Matheus. É pensando, principalmente, começando do pastor titular, né? Então, como pastora titular de uma igreja, né? Não vou entrar em detalhes, décadas, algumas décadas à frente de igreja, né? Superintendente também, né? Então eu tenho essa experiência, foi onde eu fui montando e apresentando para a pastora Bianca, pastor Mário, e eles foram validando. Eu falei assim, olha, eu acho que esse catálogo, né, vai auxiliar muito para esses que querem ajuda, mas não sabem para que eu vou procurar? E esse profissional que vai estar lá, né, formado, capacitado, são todos, nós vamos escolher da nossa denominação. Então, conhece a nossa vivência, né, o que fazemos, por que fazemos, para onde estamos indo. Então, eu vejo que é um ganho muito grande para o ministério, o programa Apacentar. Pastora, na verdade, eu acho que tem algumas outras questões a serem vencidas sobre os pastores, né? Porque, na verdade, a senhora está falando daqueles que querem, mas não sabem onde procurar. Mas tem muitos com mitos, né, sobre buscar uma ajuda psicológica, um tratamento da alma, né? Não consegue reconhecer, exatamente, né, os limites. Eles estão num esgotamento ali, um possível burnout, às vezes, por conta do trabalho, ministério, né? Sim. E vencer os mitos principalmente os pastores, os mais velhos, né? Vencer os mitos que existiam antes sobre o tratamento psicológico é um desafio, né? Então, o Apacentar também traz esse esclarecimento da importância, né, pastora? De buscar uma ajuda psicológica, né? Com certeza. E aí entra, né, uma outra ação dos nossos líderes, nossos pastores, que nós vamos estar indo nos estados com uma palestra específica para despertar esse pastor. Porque esse preconceito, né, ele existe. Eu falo assim, não, eu tenho que orar mais. A gente normalmente fala assim, né, esse jargão, não, tem que orar, tem que jejuar. Eu estou orando, eu estou jejuando, mas a minha alma está gritando aqui. Eu não estou conseguindo lidar com isso. Entender por que eu só vem aquela coisa, eu quero abandonar tudo, eu não quero mais continuar. Um cansaço, né, como você diz, do burnout.
esse esgotamento. Então, quando ele começa a identificar que isso não é o espírito dele, é a alma que está latejando, machucada, gritando, e que ele precisa ter esse olhar. Assim, ó, a palavra fala, você é um espírito que tem uma alma que mora no corpo. Se cuidar só do seu espírito e não cuidar da sua alma, você vai ter problemas. E tem que cuidar do corpo também, né? Mas a nossa temática aqui é a alma, né? Mas tem que cuidar dessa alma. Eu tenho que olhar para ela. Eu tenho que ver as dificuldades pelas quais, né? Aí vem trauma de infância, aí vem relacionamento, pessoas que estão em relacionamentos abusivos mesmo, dentro do ministério, que também tem que ter esse olhar, né? Então, nós estamos com esse programa buscando ir de encontro a essas coisas. Como eu preguei, né, na semana passada, falando no mega culto, eu disse que Jesus falou sobre isso, né? Ele vem e diz assim, minha alma está aflita. O próprio Jesus reconhecendo a dor de alma. O próprio Jesus falando assim, minha alma está perturbada. E ele mesmo vai resolver, mas o que eu vou fazer? Olha que interessante, ele mesmo dizendo, o que eu vou fazer então com essa dor? Pastor, o que você vai fazer, pastora? Está doendo, você está angustiado, você está machucado, você está aí pensando em abandonar tudo, o que eu vou fazer? Jesus estava lá vivendo essa dor, já pré-cruz, né? Pré-cruz, sabendo tudo que ele ia passar e entendendo, imagina, olhando para aqueles companheiros ali, pensando assim, ó, esses aqui vão me largar. E o pastor vive essa dor. Sim. Vive a dor da solidão. Porque só quem é pastor que sabe, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que direcionar, ou quando as coisas não estão fluindo no ministério e ele está trabalhando. Lidar com as críticas, né? As críticas, bem lembrado. E haja crítica, né, gente? Que nem sempre são construtivas, né? Não. Lidar com a inveja, lidar com o ciúme, né? E tudo isso, uma coisa interessante, a esposa do pastor, essa mulher sem nome, né? A esposa do pastor, o filho do pastor. Então, às vezes a pessoa não sabe. E a única coisa que a alma, né, tem até um hino que fala isso, a alma quer fugir. Por isso que na pregação eu falei, Jesus sentiu. Mas ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou falar. Eu vou fugir? Eu vou pedir uma milícia de anjos aqui, me leva embora, acabou a brincadeira, pai, encerrei, não quero mais, estou cansado, esse povo não vale a pena. Cansei dessa brincadeira. Ele falou, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Pai, me leva? Eu falei, não, eu vim para isso. Né? Eu vim para esse momento. E uma das coisas que eu achei interessante, quando o Senhor está trabalhando comigo nessa palavra, foi lembrando o pastor Mário na Convenção Nacional. A clareza dele de propósito. Quando ele falou assim, num determinado momento da convenção, ele disse assim, eu vim para isso, eu nasci para isso. Vocês lembram disso? No momento Sim. que ele falou assim, eu nasci para esse momento. Eu falei, uau, a clareza dele, de propósito mesmo. Porque quando você está nessa dor de alma, é importante você lembrar, como Jesus falou assim, não, eu estou com dores, está difícil, mas eu vim para esse momento. Pastor, você tem um chamado. Pastora, você tem um chamado. Líder, você tem um chamado. E nós não vamos abrir mão do chamado por causa de uma dor de alma. Por isso que o apacentar, ele vem te ajudar. Dá todo esse suporte, né, pastor? E eu acho que uma coisa importante a ser falada, né, pastor, é a seriedade do projeto também para a pessoa se abrir, né? Que não é que é um projeto da igreja que os meus líderes vão ficar sabendo, né? Não. Principalmente como eu sou, né, uma pastora, eu entendo que aquilo que é falado, principalmente os profissionais, por isso que de repente você vai trabalhar com alguém que está lá no outro canto, né? Igual nós estávamos trabalhando, esse que está mais recente na minha mente. A pastora era ali da minha região, né, uma psicóloga,
e a pastora estava cá no Rio Grande do Sul. Elas não se conhecem pessoalmente, mas o trabalho foi feito. E é possível. Isso é outro tabu, o online, né? Os atendimentos online, não é tão bom, não vai surtir efeito. Surte efeito. Sim. É possível, dá para fazer, e o que nós estamos propondo. Agora, o conteúdo dentro do Quadrangular Play, ele também é fundamental. Sim. Porque eu preciso adquirir, eu preciso consumir conteúdos que vão me dar largueza, que vão me fazer compreender melhor. Expandir a mente. Expandir. Caso contrário, eu fico ali muito limitado. Então, o objetivo é que você, né, consuma os conteúdos que a gente está disponibilizando. Não vai ser só eu, vão ser vários pastores do Brasil inteiro, né, pessoas ilibadas, pessoas com trabalho realmente reconhecido na área, para gerar esses conteúdos. E depois que, né, igual ontem eu estava conversando, esses dias, né, conversando com a pessoa, ela falando comigo de pessoas que estão passando pelo luto. Então, nós vamos ter conteúdo para isso, né? Dentro do Quadrangular Play, nós queremos gerar o máximo de conteúdo que a pessoa vai chegar e vai dizer, eu preciso de uma palavra. Em vez dela ficar procurando aleatório, né, no YouTube, outras plataformas, ela vai dentro ali do apacentar e fala assim, eu preciso de uma palavra, a minha alma está gritando e eu preciso de alguma coisa nesse sentido. E ali ela vai encontrar. Pastora, falando especificamente sobre o curso Cuidando de Quem Cuida, ele explica pra gente sobre esse curso, ele é destinado a quem? Apacentar, ele vem, apacentar cuidando de quem cuida. E aí nós criamos lá, Cuidando de Quem Cuida, uma sequência de palestras que elas são baseadas num conteúdo que nós temos, falando de rever as bases. Revendo as bases. Aquilo que eu disse. Cuidamos, às vezes, muito de uma área. Olhamos muito para o espiritual, focamos demais e deixamos uma outra área em aberto. A área da nossa alma. E quando as coisas, né, ficam disfuncionais, a tendência, a gente compara com um edifício. E muitas vezes, nós damos muita ênfase no exterior e não damos ênfase nas bases. Que me sustenta, que me deixa de pé, emocionalmente. E aí, quando eu não olho para isto, eu começo, né, Jesus fala da parábola lá, né, em Mateus 7, da casa construída sobre a rocha e da casa sobre a areia. Então, construir na rocha leva tempo, precisa autoconhecimento. Então, nesse curso, a gente fala sobre esse autoconhecimento. Nós começamos falando sobre identidade, nós falamos sobre amor fundamental, nós falamos sobre segurança básica e nós falamos sobre a pessoa ter disciplina. Está tudo lá. E eu vou falar de mim. Né, quando eu comecei a trabalhar nesse material, com a ajuda de algumas pessoas, eu fui, porque a gente, muito do que nós somos tem a ver com a nossa infância. Sim. E eu fiquei órfã muito cedo, com 14 anos, meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, eu me lembro daquela sensação assim, quem vai dar comida pra gente? Quem vai cuidar de nós? Aí, teve um período, nós começamos a ir na igreja, e eu quis ir mais arrumadinha para uma atividade da igreja. Aí eu cheguei para minha mãe ficou viúva aos 36 anos de idade, com 5 filhos. E eu sou a mais velha. E assim, a nossa vida, o nosso padrão de vida achatou, porque a minha mãe, ela era doméstica, não trabalhava fora,
e depois nós fomos viver com pensão, né? Então, pensão para 5 filhos. São 4 homens. Comem com uma beleza até hoje. Muito! E naquela época não era diferente. Então, assim, ia para a luz, ia para a água, a casa era própria, e nós, alimentação. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu queria uma roupa para ir na atividade da igreja, né? Ela falou assim, olha, o que eu posso te dar é um lugar para morar e comida. Qualquer outra coisa que você precisar, você tem que trabalhar. Você tem que dar seus pulos. Então, eu comecei a fazer artesanato. Eu fazia quadros para vender, fazia pano de prato com crochê, pintura. Eu vendia aquilo ali para me dar um dinheirinho para pagar meus livros, para pagar minha roupa e tal. Sabe o que isso desencadeou? Que vendo que está lá no Quadrangular Play, você vai aprender, vai assistir, vai entender. Gente, eu gerei uma necessidade de controle. Olha bem, eu não tive segurança básica. Aquilo que uma criança, um adolescente precisa ter do pai, ele saber que tem alguém que está segurando, que está ajudando, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, já que é eu, tenho que cuidar de mim, eu vou cuidar. Mas eu vou cuidar do meu jeito. Aí eu queria tudo do meu jeito. Uma necessidade de controlar as coisas. Interessante que isso impacta também na nossa relação com Deus. A gente não consegue depender, relaxar. Então eu sempre fui aquela pessoa mais assim, né? O tempo todo, olhando tudo, muito atenta. E quando eu fui para esse lugar em Deus, aprender que eu podia relaxar, que eu poderia confiar nas pessoas, que eu poderia soltar as coisas, que eu não precisava ser essa pessoa ultra mega perfeccionista, olhar tudo, vigiar tudo, que era assim que eu era essa pastora, eu era essa mulher. Isso me trouxe problemas em várias áreas. Agora eu aprendo. Puxa vida, eu queria ter aprendido isso há mais tempo. Eu queria ter entendido isso, eu não entendi. Agora eu aprendi, então eu já tenho uma vida mais leve, né? Eu já aprendi, meu marido me ajuda muito nisso. E as pessoas começaram a falar assim, como a senhora mudou, pastora? Como a senhora mudou? Então, é isso que nós queremos levar para você, leveza. O shalom, né? A palavra shalom, no hebraico, ela tem várias outros, né? Além de contentamento, mas esse contentamento vai de encontro àquilo que Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância, contentamento. E nesse mundo doido, a gente está ficando doido junto, mesmo sendo pastor, mesmo sendo líder, mesmo sendo criado num lar cristão, a gente está surtando. Mas quando a gente volta para a palavra, volta para os princípios, volta a rever as bases, a vida ganhou outro sabor. Eu acho interessante, né, que a pastora contou esse caso, e muitas vezes as pessoas podem falar assim, eu não estou precisando de um cuidado da alma, mas você acaba reconhecendo coisas que te ajudam a melhorar a sua liderança, sua postura como pessoa. Total. Né? Você falou, Mateus, o meu povo, né, tem reparado, as pessoas que estão lidando comigo e vendo. Nós tivemos o caso, né, de uma pastora querida nossa lá, ela falando, a pastora Socorro, ela até falou na convenção, se você voltar lá na convenção, né, e nessa parte do que nós tivemos lá do apacentar, ela dizendo assim, como que a vida dela, como mulher de pastor, de superintendente, porque ela falava que ela olhava assim e achava que ninguém gostava dela. Achava que as pessoas sempre estavam criticando e tudo. Então você vai aprendendo a lidar com a sua alma, olha que legal, e lidar com a alma dos outros. Porque você vai aprendendo que às vezes uma pessoa tem um piti, tem uma crise, falam algumas coisas, você olha e fala assim,
Coitado, tá com problema. Ele tá com problema da alma dele, tá precisando, né, se tratar, se cuidar. Porque você já não leva aquilo tanto para o seu pessoal e sofre, né? O primeiro item é essa identidade, é saber quem a gente é em Deus, como Ele nos fez, né? Que Deus não errou, como, né, nós dissemos semana passada, que o Senhor não errou quando nos chamou, não errou quando Ele nos colocou nessa família, nesse bairro, nesse lugar, nessa cidade. Ele não errou. E é para esse tempo, né? Como Jesus, eu vim para isso. Então a gente começa a ter um outro prazer em viver, né? Um prazer de viver o Evangelho. Parece que ressignifica, né, tudo de novo, alguns pontos da nossa vida, porque na verdade a beleza, uma das belezas do Evangelho é que ele sempre se trata sobre ser cuidado para cuidar, nunca é sobre você. Então, se você está tratando da sua alma, você está cuidando de um ponto que estava machucado, ainda é para te fortalecer para continuar cuidando de outra alma, de outras pessoas. Então é muito importante esse projeto Apacentar, porque ele vai te ajudar em várias áreas da sua vida, mas para continuar cuidando de vidas. É para esse pastor, essa pastora, esse líder, que eu vejo muito, nós temos células e às vezes aquele líder que vai para a célula, né, ele está ali com várias pessoas que ele está cuidando e de repente vem situações e ele fica meio perdido. Então, apacentar é para essas pessoas também. Ele vai ter ganho para a própria pessoa, o pastor, o líder de imediato, e também para todas as pessoas que conviverem, sejam líderes de célula, seja um presidente de grupo, seja um pastor titular, pastor auxiliar, a esposa do pastor, o filho do pastor. Tudo que vai ser feito vai ser com esse foco de cuidar, ajudar quem está cuidando de outros. Até mesmo, pastor, porque eu penso que é importante os líderes serem já inseridos desde o começo ali de uma trajetória ministerial, do cuidado da alma, porque se tivesse sido feito isso antes, com os pastores de hoje, muitos não estariam sofrendo tanto com dores emocionais. Sim. Então, se desde cedo você já começa um tratamento ali estratégico da sua alma, você vai estar cuidando do amanhã, né? Você não vai sofrer no amanhã. Sim. Com aquilo que estava oculto. Então, eu acho muito importante, sim, inserir líderes. Muito legal esse braço do programa Apacentar para cuidar desde os líderes, não só do pastor, porque o pastor ele já está formado e o líder ele está sendo formado, ele está sendo preparado para o ministério. Não, o que acontece normalmente é isso, o pastor gosta tanto, né, porque eu estou experimentando lá no meu distrito, ele gosta, ele quer que a igreja também, ele quer que outras pessoas também. A nossa líder do distrito lá, do Apacentar, do programa de cura, aliás, a Silvana. Por ela, todo mundo vai para o programa de cura. Todo mundo que ela encontra. E assim, porque ela entendeu. De fato, ela compreendeu o que significa cuidar dessa alma e por que a palavra fala, mas parece que a gente se envolveu tanto só em um aspecto que descuidou do outro. Mas para o edifício, né, essa estrutura nossa ficar de pé, não é só um aspecto, é todos. Né? Se tanto complementar, né? Sim, e que Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5:23, é o que Paulo está dizendo, corpo, alma e espírito, tem que trazer os três irrepreensíveis diante do Senhor. Aí a gente parece que perdeu aí um time da coisa e ficamos numa área e começou. E nós que temos Cristo, nós precisamos influenciar esse mundo. E o que a gente percebe é pessoas dentro da igreja não sabendo lidar e sofrendo também. Então, quando a gente fala disto e falamos dessa forma, eu acredito que traz essa leveza, esse contentamento, essa paz, né? Que Jesus diz, eu deixo a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Eu não dou como o mundo dá. Então, tenho recônditos
né, da nossa alma, que precisam ser revisitados, ressignificados, como você disse, Alexandre, para que eu possa viver aquilo que a verdade eterna, os princípios bíblicos disponibilizam para mim. A alma, na verdade, o não cuidar dela, em algum momento ela vai refletir nos outros dois. Vai abalar o espírito e vai abalar o corpo, porque ela reflete diretamente, interfere diretamente no corpo. Uma pessoa que acaba tendo depressão acaba ficando desanimada, e desconta, e surgem até problemas emocionais que causam até... Tem problema emocional que está tão aprofundado que gera câncer, né, pastor? Verdade. É algo muito profundo. Psicossomático, exatamente. E a questão do espírito é porque uma pessoa que está abalada emocionalmente, ela acaba não se entregando diretamente para o espírito como deveria. Então, o cuidado da alma ele é extremamente importante. Muito. Como a senhora disse muito bem, os pastores focaram muito na área espiritual e se esqueceram um pouco ou deixaram de lado, acharam que o espírito ia fortalecer a alma. Sim, a gente acredita, obviamente, que Deus ele pode todas as coisas, claro, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Claro. É nossa responsabilidade cuidar da alma. Mas ele deixou disponível. É um saber que está intrínseco na palavra. Eu volto para Davi, vendo Davi lá, onde está Davi? Dizendo, aquieta minha alma. Não são coisas separadas, né? Mundos distintos, né? Não. E Davi vai dizer das dores de alma dele, que eu percebo que os pastores têm vergonha de falar, né? A gente quer esconder isto. Vestimos uma roupagem de super-homem, de Mulher Maravilha, vestimos essa roupagem e de repente a sua alma está gritando, você está camuflando aquilo e tentando esconder e a coisa está gritando e como você disse, Alexandre, começa aí a aparecer no corpo doenças, né? O corpo vai gritando, né? Vai falando, você vê aí várias coisas, né? Não vou citar aqui, mas você vai percebendo que o seu corpo começa a ficar, né? Dar sinais, tá gritando. E você entulhando ali, querendo fazer de conta que tá tudo bem, em vez de tratar, em vez de cuidar, de olhar, ressignificar, revisitar. Porque tem, né? Dentro da palavra, nós temos ali várias instrumentos bíblicos mesmo para poder trazer esse líder, trazer esse pastor, essa pastora, essa esposa para esse lugar de segurança em Cristo, esse lugar dessa paz, esse contentamento que o Senhor nos garante e de fato nós vivemos, né? De fato nós passarmos por tudo isso e superarmos as dificuldades, seja dentro do contexto ministerial mesmo, né? Que é uma lida pesada, porque eu trabalhei, né? Dentro da área pública e eu falo assim, gente, ser pastor, nós somos heróis, sabe por quê? Nós trabalhamos com voluntariado. Uma coisa é você tocar uma empresa que todo mundo tem ali seu salário, você tem como cobrar. Agora, outra coisa é você trabalhar na motivação para que pessoas se envolvam no trabalho por uma causa ou por uma missão. E isso é, de fato, uma coisa complexa. Então, eu tenho que estar muito bem resolvido para fazer isso. E quando eu não estou, eu adoeço todo um sistema. Eu adoeço outras pessoas também, né? Como eu falei de mim, lá quando eu ainda não entendi de onde nasceu esse meu perfeccionismo, essa minha necessidade de controle. E eu luto com isso até hoje. De vez em quando eu falo, opa, a minha necessidade de controle gritando aqui. Larga isso, Márcia, pode descansar. Né? Acalma a alma aí, Márcia. Então, eu vou lidando, né, aprendendo a questão, né, do amor fundamental, que quando a gente fala nesses princípios, está lá no Quadrangular Play, amor fundamental vai falar da sua relação com sua mãe. Segurança básica fala da ligação com o pai, né? Então, todas essas dificuldades de como que você cresceu, como que você lidou com esse pai, vai refletir cá. Como que você lidou com essa mãe? Vai refletir cá. E aí, quando eu conheço isso, entendo isso em Deus e como que eu posso trabalhar essas demandas,
fica mais leve. Eu queria que a pastora deixasse um conselho para aqueles que estão começando no ministério, que a senhora comentou, se soubesse disso lá no começo, né? Como mudaria isso? Queria que a senhora falasse, aproveitando, né? Está legislando em causa própria. Ele tá falando assim, é que tem um amigo... Eu conheço isso, eu tô sentindo... Conhece, eu tenho um amigo meu que está sentindo isso. Então, eu falaria dessa necessidade de autoconhecimento mesmo. Porque para lidar com pessoas, para cuidar de pessoas, você precisa estar bem. Você precisa. E aí você olhando, eu sugeriria ir lá no Quadrangular Play, lá na aba Apacentar, né? E ouvir o que nós temos lá para você realmente, corpo, alma, espírito, nunca esquecer que é um tripé. E se você deixar, como eu comecei falando, né? Eu conheço pessoas de muita oração, de muito jejum, mas com tanta ferida na alma não tratada, que desencadeou no corpo. Estão doentes fisicamente, não só emocionalmente. Por quê? Não cuidou. Não cuidou. E precisamos cuidar, ter esse olhar. Realmente aprofundar nessa temática, buscar entender melhor, para você ser esse ser humano melhor. E cuidar de quem está à nossa disposição pelo Senhor para cuidarmos. Existe também um equilíbrio, né, pastor, que a gente tem que encontrar na nossa vida ministerial, né? A gente precisa cuidar do ministério, se entregar para o ministério, mas também sem perder a própria saúde ali do emocional. Como é que a gente encontra ali esse equilíbrio? Eu tenho um amigo, um amigo muito querido, que é o pastor Josemar Ramos. E de tempos em tempos ele está conosco lá em Ipatinga. E ele fala uma frase que é muito interessante. Ele fala assim, quando você estiver pensando em desistir, vai descansar. Vai descansar. Sai de cena. Tira de quem gosta de praia vai para a praia, quem gosta de mato vai para um sítio, vai descansar. Por isso que Jesus tinha as fugas deles, né? Os montes, o lugar sozinho. Ele ia para aquele tempo ali com o pai. Ai, que delícia. Ficar sozinho, ficar com você mesmo. E está aqui um outro mote. Quando você não gosta de ficar sozinho, que de solidão é diferente de solitude, já fica em uma deixa. Você está precisando cuidar da sua alma. Você tem que gostar de você. Você tem que querer estar com você. Né? Momentos solitários é importante. E Jesus fazia isso, gente. É só olhar para a palavra. Ele praticava isso. A palavra que nós trouxemos semana passada, né? Dizendo que quando ele estava ali naquela dor de alma dele, ele se fez perguntas. Ele norteou, ele voltou para a missão. Voltou para o propósito, né? Ele disse, não, eu vim para esse momento. Então, se o Senhor, nosso Deus, te chamou para o ministério, Mateus, Ele é fiel. Ele é fiel de estar ali sustentando você. Então, pastor, não abandone, não largue, não deixe, não saia da sua posição. Só cuide da sua alma, das suas dores. Sabe, pastor, eu vou um pouco mais além. Eu vou até dar uma cutucadinha nos pastores. Eu me incluo, né? Eu acho que o pastor que não reconhece que precisa cuidar da própria vida, da própria alma, de tudo, como é que ele vai conseguir cuidar das outras pessoas? Eu acho que o cuidado próprio, ele vem em primeiro lugar, para depois você estar bem para cuidar de outras pessoas, porque você vai aconselhar, você vai falar sobre a dor da alma da pessoa e a sua. Então, eu acho que o primeiro passo seria esse. Eu vou um pouquinho além. Nós pregamos muito um evangelho do triunfalismo. Não que eu não creia que nós viemos para vencer. Eu creio. Mas isso é um problema. Porque, olhe bem, quando nós falamos, né, de João 12, que foi o texto, Jesus declarando a sua dor. Em momento algum, você vê Jesus ali como um super-homem. Ele viu um homem
Deus com clareza de uma missão, mas reconhecemos as suas dores. Ele faz ali. A minha alma está perturbada. Quem está falando, gente, é Jesus dizendo que ele está com perturbação na alma. Aí o evangelho do triunfalismo diz que você tem que estar bem o tempo todo, resolvendo o tempo todo, tem que estar as finanças bem, casamento bem, filho bem, igreja bem, tudo. Aí quando não está, você começa a se questionar. Então eu estou com um problema. Então, começa a desmoronar, né? Desmoronar, eu estou em pecado. Aí eu estou acontecendo. Onde está a brecha? E ele começa a viver aquela fadiga. O que nós... Zygmunt Bauman, que é um filósofo, não sei se você já ouviu falar, ele fala da sociedade líquida. E ele falando da sociedade, essa sociedade volúvel, que nós estamos vivendo, nós estamos inseridos. Olha o que o Instagram, as redes sociais, vamos falar Instagram, enfim, está fazendo conosco. A gente se compara o tempo todo. Às vezes você está bem, viveu um dia tranquilinho ali, legal, gostou. Aí você abre o celular, abre o Instagram lá, as redes sociais, aí você vê o outro lá, que o outro foi para não sei aonde, o outro fez não sei o quê, o outro estava assim. Está melhor que você. Está melhor do que eu. Isso aconteceu uma vez comigo. Nós tínhamos terminado um culto maravilhoso, muitas pessoas e aí nós fomos para uma reunião. Quando eu cheguei, um colega foi falando assim, isso antes do trabalho da alma, tá? Aí eu cheguei lá e foi falando que estava assim, que estava outro. Eu fui murchando igual uma taiobinha da gordura quente. A minha alma foi ficando murchinha. E eu saí de lá assim. Gente, o que eu vivi foi poderoso dentro da minha realidade. E eu saí de lá triste, cara. Quantos pastores não estão vivendo isso? Pastoras, líderes. Então, por isso que nós temos que voltar para esse lugar de segurança em Deus. Voltar para o que Jesus falou. Eu vos deixo a minha paz, eu a dou não como esse mundo dá. Ele dá essa paz. E você consegue viver esse evangelho de verdade. Eu creio nisso. E pela misericórdia deles, eu tenho vivido isso na minha vida. Pastora, nós estamos chegando ao fim desse podcast, mas que tempo especial. Eu fiz perguntas aqui, até fugi totalmente do roteiro, é coisa que estava no coração, a gente estava prestando atenção e vai surgindo as coisas no nosso coração, mas eu vejo que o projeto Apacentar, ele é um programa Apacentar, ele é um presente de Deus para as nossas vidas, pastores, líderes. Então, fica aí um incentivo para você, pastor, líder, busque no Quadrangular Play e repasse para a galera da sua igreja, para os seus líderes ali. Tenho certeza que vai ser muito importante para a vida emocional de todos eles. E eu, aproveitando, quero pedir para a pastora, faça a senhora um convite sobre o Quadrangular Play, sobre o projeto, sobre o programa Apacentar. O que a pessoa, quando acessar, pode esperar lá, né? O que ela vai encontrar. E as considerações finais da senhora acerca disso. Amém. Então, líderes que estão nos assistindo nesse momento, nós estamos ainda em implantação. Então, entenda que tudo é gradual, né? Fui professora e diz assim, pedagógico. Nós estamos construindo um programa que já tem dado certo onde nós estamos. Tem sido bênção e vai te abençoar também. Quando você entrar lá na aba, no Quadrangular Play, na aba Apacentar, você vai ver, primeiramente você vai me ver, a minha palavra, mas virão outros, né? Virão outros até melhores do que eu, para realmente, com conteúdos que vão ajudar você com a sua alma, a lidar com essa alma. Que esse é o nosso desejo do pastor Mário, desejo da pastora Bianca, que você tenha uma alma saudável. Como Paulo diz, o seu corpo esteja saudável, sua alma saudável e seu espírito saudável, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém, pastora. Amém? É isso, né? Mas você acha que ajudou aquele seu amigo? Ajudou, claro. Então tá bom, pastora, Deus abençoe muito a vida da senhora. Que Deus continue te usando muito nesse projeto, nesse programa, ou em muitos outros que possam vir, para nos ajudar a cuidar da nossa
Eu lembrei de uma outra coisa que eu não podia esquecer. Você que é profissional de saúde da nossa igreja, tá? Você que é psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, é o que eu estou lembrando agora, terapeuta, tem outras modalidades, mas agora eu consigo lembrar destes. Você é muito bem-vindo no programa Apacentar, tá? Pelo conselho, nós vamos disponibilizar um WhatsApp, onde você pode se cadastrar, você que queira, você, pastor, eu quero, ontem, esses dias, eu tenho encontrado com pessoas que ao ouvir falar do programa Apacentar, ele está dizendo assim, eu quero fazer parte. Então você entre em contato conosco, diga que você quer somar nesse momento tão maravilhoso, dessa história linda que nós estamos escrevendo, que com certeza virão aí, como o nosso aqui, Paz seja convosco, nós teremos muitos episódios. Amém. É isso. Eu queria convidar você a deixar seu like, compartilhar com a sua liderança, seu pastor, né? Que às vezes ainda não viu esse programa, esse episódio. Então você pode compartilhar para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. Que tempo precioso. Siga nossas redes sociais. @Paz seja convosco podcast. E é isso. E a semana que vem nós estaremos de volta. Meio-dia. Toda terça, conosco, né? É isso, nessa 6ª temporada do podcast Paz Seja Convosco. Deus abençoe, pastora Márcia. Deus abençoe muito a vida da senhora. Obrigado mais uma vez. Agradecemos vocês também que estão conosco. E que Deus abençoe. Até o próximo Paz Seja Convosco. Paz seja convosco.